Olá, bom dia, meus alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje estamos iniciando mais um dia de aula de história e eu peço a vocês que acompanhem comigo com a apostila, tá bom? Então, abra aí a apostila de história na página 7. Na última aula aí nós estávamos falando sobre fontes históricas, né? Até fizemos aquele nosso projetinho. E hoje nós vamos falar sobre a história e o tempo, né? A história e o tempo, eles estão interligados, né? Então, o tempo para a história é muito importante. Então, para a história, o tempo é uma categoria muito importante, sem a qual não é possível estudar essa área do conhecimento, né? Então, para a história, o tempo ele é importante, pois ele é, né, é preciso voltar aos tempos antigos, voltar aos tempos atrás para então estudar, né, os acontecimentos e assim nós podemos conseguir, né, saber tudo o que aconteceu atrás até chegar nos tempos atuais, né? Então tudo que foi transformando, né, de acordo com os acontecimentos históricos aí, né, de acordo com o tempo, como que era passado, né, até chegar nos dias atuais. Então é importante para a história essa questão do tempo, né? Então todas as pessoas percebem o tempo da mesma forma? Você acha que todas as pessoas aí entendem, né, que o tempo é uma igualdade, né, é igualitário, né, onde que eu penso de uma forma que o tempo é, vocês também pensam da mesma forma que é o tempo, né? Então, na atualidade, pessoal, nós utilizamos minutos, frações de minutos, horas e dias, meses e anos para contar a passagem do tempo, né? Então, o tempo, né, para nós seres humanos, né, para as pessoas é diferenciado, né? Alguns utilizam tempos, né? Vamos supor na nossa fala do dia a dia, por exemplo, né? Ah, eu fiquei aqui mais de tantas horas, né? Mais de 1000 horas esperando você chegar, né? Então as pessoas, né, fazem uma alusão do tempo nos dias atuais, né? Onde que eles utilizam o tempo como forma aí, né, de expressar, né? Vocês, por exemplo, eu levei mais de 20 minutos aí para fazer determinada atividade, para fazer determinada questão, né? Então estamos fazendo a alusão do tempo. Por exemplo, podemos citar também, eu acho que tem aí mais de 2 milhões de anos que, né, aconteceu determinado fato aí. Por exemplo, eu acho que tem mais de 2 milhões de anos que ocorreu aí, né, ou houve o nascimento de Jesus. Então, são várias alusões aí ao tempo que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia, né? E na atualidade, então, nós utilizamos aí questão de minutos, né? Frações de minutos, né? Igual eu falei, eu demorei determinados 20 minutos para fazer determinada atividade. Então, nós estamos fazendo alusões do tempo em minutos. Podemos também utilizar horas, né? Fiquei aqui plantado mais de 3 horas esperando você chegar, né? E usamos a alusão de horas também, dias, né? Eu acho que fulano vai demorar 3, 4 dias para chegar aí, né, até Belo Horizonte, vamos dizer assim. Então são, né, alusões aí no tempo que nós utilizamos. Então, geralmente temos um calendário e muitas vezes também uma agenda para programarmos nossas atividades. Entretanto, nem sempre foi assim, né? Então, hoje na atualidade nós temos calendários, né? Nós podemos chegar, olhar o calendário, olhar uma agenda, né? E anotar nossas atividades, anotar nossos afazeres. Porém, nem sempre foi assim, né, pessoal?
As primeiras marcações do tempo ocorreram por meio da observação dos fenômenos naturais. Então, nossos antepassados, os povos primitivos aí, né, os primeiros povos que habitaram na Terra, os homens sapiens, né, como eram falados na época, eles, né, utilizavam aí, né, por meio dos fenômenos naturais, né, por meio da observação dos fenômenos naturais, né, para marcar o seu tempo. Então, assim, as pessoas determinaram que cada período naquela época, hein, pessoal, entre o nascer e o pôr do sol, seria chamado de dia. Já o período na qual a lua predomina no céu foi denominado de noite. Então, olha para vocês verem, né? Toda vez em que o sol nascesse, até o momento que o sol se pôr-se, né? Ali eles chamariam então o período de dia, né? Os nossos antepassados. E ficou, né? Até hoje. Então, toda vez que o sol se nasce, né? Até o sol se pôr, né? Quando ele nasce e até ele se pôr, né? Ali, então, estamos passando por determinadas partes do dia. Só que diferente, né, da época, né, dos tempos passados, nós hoje em dia temos aí a marcação de horas, né? Que é aí o relógio. Então ele marca as horas, né? Então nós sabemos em que determinada parte do dia é, né? Se é 6 horas da manhã, se é 7 horas, se é meio-dia, se é 5 horas da tarde, né? Então nosso tempo ele foi modificado também, né, na atualidade. Então temos aí o horário, a hora para sabermos aí, né, marcar o determinado tempo, né, do dia. Porém, para eles só chamavam dia, né? Pois antes, quando o sol nascia, né, até o sol se pôr aí, né, era dia para eles. E quando a lua chegava, né, no momento que a lua predominava, aparecia no céu, ali eles chamavam já de noite. Então, pessoal, observando a lua, perceberam mais um detalhe, né? Então, todas as vezes que a lua nascia, eles observavam outros detalhes, né? Ela parecia mudar de formato constantemente durante aproximadamente 29 dias e noites. Repetia sempre o mesmo ciclo. Então aí eles começaram, né? E desse modo, quando, né, a lua ela mudava, né, de formato constantemente, eles então entenderam que cada ciclo completo das fases da lua, eles entendiam que eles denominaram, né, nomearam então como mês, né? Então cada ciclo que a lua passava era um mês, né? Então, ali eles começaram a denominar, né, meses. Ou seja, eles começaram a contar os dias, né? Toda vez que a lua nascesse com um determinado formato, por exemplo, aqui ela nasceu com, vamos supor que ela nasceu como um formato de lua nova, né? Aí eles contavam quantos dias, né, e noites. Então, por exemplo, o sol nasceu esse dia, nesse determinado momento, e aí até chegar na noite, a lua nasceu. E quando a lua nasceu, a lua apareceu aí, ela apareceu como nova. E aí, cada dia depois desse dia que a lua nasceu como nova, o que eles iam fazendo? Eles iam contando. Então, um dia nova, 2 dias nova, 10 dias nova, 20 dias nova. Quando chegou no 29º dia, né, ainda estava nova. E no outro dia já nasceu como crescente, né? Então aí eles já sabiam que passou-se um mês, né? Então eles contaram aí, deu 29 dias
e aí no outro dia passou-se um mês. E assim por diante, né? E aí quando ela nasceu como crescente, aí eles foram contando o primeiro dia crescente, segundo dia, 10º dia, 20º dia, né? E assim por diante, até chegar no 29º dia, e no outro dia então eles sabiam que a lua ia nascer de forma diferente, ia nascer como cheia. E depois, né, foi indo a determinada fase da lua, né? Aqui são exemplos: nova, crescente, cheia, minguante. Tem outras fases da lua também, né? E aí eu quero que vocês pesquisem uma atividadezinha, né? Pesquisar quais são as fases da lua aí, né? E explicar um pouquinho sobre cada uma dessas fases, tá ok? Essa atividadezinha aí de história. Quais são as fases da lua? Por exemplo, o que significa lua nova? O que significa lua crescente? O que significa lua cheia, lua minguante e determinadas outras fases, né? Então aqui, como vocês podem observar nessa imagem, nós temos aí da esquerda para a direita, lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. E determinadas outras fases também, né, pessoal? Nós temos aí. E aí vocês vão pesquisar e colocar na folha aí que nós iremos corrigir, né? Colocar no caderno que nós iremos corrigir. Também eles perceberam, né, os nossos antepassados, que assim como a lua, as plantas obedeciam a determinado ciclo. Havia o período do plantio e da germinação. Depois ocorria o crescimento e a floração. Assim, aí em seguida, a queda das folhas e por fim algumas plantas morriam ou apareciam mortas. Entretanto, posteriormente tudo recomeçava. Olha que interessante. E aqui, gente, né, observando então, né, geograficamente falando, eles estavam falando das estações do ano, né? Então, olha como que foi interessante aí, como que os nossos seres primitivos, eles descobriram então as coisas, né? Primeiro, quando a passagem do tempo, eles descobriram depois quando o sol, antes, né, quando o sol nascia até o sol se pôr. Então, a passagem do tempo era dia naquele momento. Depois que a lua aparecesse até a lua sumir e o sol nascer de novo, eles denominaram como noite. E aí então ficou gravado isso pra gente, né? Então para nós é dia, e aí quando a lua nasce é noite, quando o sol nasce dia, e quando a lua nasce é noite, né? O sol se põe e a lua vem. Também conseguiram descobrir os meses, né? E aí até hoje foram designados esses nomes de meses também, né, pessoal? Através das fases da lua que eles descobriram os meses, né? E não só através das fases da lua, mas também, né, através aí do fenômeno natural com as plantas, né? Ou seja, as plantas obedeciam um ciclo também, né? Então eles falaram que havia o período de plantio e de germinação da planta, né? Ou seja, eles colocavam a semente então germinava, depois que ela germinava, ela nascia, né? Ela crescia e aflorava, né? E depois vinha a queda das folhas, e aí a planta continuava com suas flores, né? E por fim as plantas morriam, né? Ou pareciam mortas, né? Ou seja, estavam meio que murchas, né? E para eles então eles observaram então, né, esses acontecimentos, esse fenômeno natural. E aí depois essas plantas que pareciam murchas voltavam ao início de novo, né? Elas começavam a germinar, né? E aí elas afloravam, né? Depois vinham e perdiam as folhas e assim por diante. Assim como nós vemos aí nos dias, né? No dia a dia da nossa, observando também no dia a dia, nós conseguimos entender aí essas questões, né, das estações do ano. Então eles já observavam isso daí, né, os fenômenos naturais. Vamos para a página 8.
Página 8. Então, gente, os seres humanos perceberam ainda que o ciclo das plantas e as mudanças das estações do ano duravam aproximadamente o mesmo tempo que determinados astros levavam para retornar sempre à mesma posição no céu. Então, a esse período, eles deram o nome de ano. Então, né, devido às estações do ano, né, ou seja, o ciclo da planta, a planta nasce, germina, né, cresce, dá frutos, depois ela perde suas folhas, depois ela aparece morta ou murcha, né, para depois crescer novamente, né, ficar verde novamente, depois germinar, dar frutos, perder suas folhas, depois, né, perder seus frutos e aí depois elas morrerem novamente. Então esse período, né, essas estações do ano, né, esse ciclo das plantas, eles também, no momento que as plantas nasciam, germinavam, eles observavam os astros no céu, né? Ao observar os astros no céu, ali eles então, né, observavam que ao mesmo tempo em que as plantas estavam passando por esse período, os astros também, né? Como exemplo aí eles citaram a Lua, né? Para designar os meses. Então, durante esse período eles foram contando, então, né? Quando que as plantas nasceram, quando que as plantas germinaram, observavam o astro no céu, a lua, né? Por exemplo, olha, nesse período que a planta nasceu, né? Que a gente plantou e ela germinou, era lua nova. Então, todo período de lua nova a gente vai plantar, né? Nesse período para que a planta ela germine e cresça novamente. É um exemplo, viu, pessoal? Aí depois as plantas germinavam, né? E depois elas cresciam. E nesse período que a planta estava crescendo, apareceu o que? Estava crescendo, desenvolvendo, apareceu a lua, a minguante, né? Então eles perceberam, olha, então esse período do mês é que a planta ela já começa a desenvolver. Ah, depois a planta ela está dando frutos, né? E está criando galhos, folhas, né? E dando frutos. Ah, nesse período aí já era lua cheia, né? Então aí nessa parte da lua cheia, onde que a gente sempre vai colher frutos, né? Vai ter frutos. Então nesse determinado período do ano a gente tem aí frutos. Então eles começaram a entender, né? Observar esses astros. E aí, né? Eles então denominaram de ano. Então, por exemplo, até né, as plantas morrerem, crescerem e tal, né, dar frutos e etc, né, e voltar a esse período novamente, eles então observaram, né, e deram esse período aí de ano, né, esse período eles deram o nome de ano. Olha que interessante, né, através dos fenômenos naturais, né, pessoal? E eu e você, né? Será que naquela época nós iríamos conseguir observar esses fenômenos, observar esses traços, né? Será que nós iríamos conseguir, né? Saber os meses, então saber, né? Como distinguir as estações do ano. Então aí, pessoal, né? Os nossos povos primitivos, eles então, né? No momento que eles começaram a adquirir sabedoria, eles então começaram a designar todos esses períodos, né? E claro que com a modernização né, até chegar nos tempos atuais, tempos modernos, nessa era contemporânea que estamos vivendo, né? Foram modificando algo, né? Então foram nascendo os calendários, foram nascendo aí, né? Os relógios, foram, né, criados esses artefatos para nos ajudarem, né? E até hoje nós temos aí tudo isso, relógio, né, horário, calendário, nenhum pequeno aparelho, né, que nos ajuda aí, né, nessa era moderna. Por causa dessas observações descritas e do estabelecimento de relações entre elas, surgiram os primeiros calendários. Então, leia a respeito de algum deles no quadro ao lado.
Então, pessoal, depois disso, né, depois dessas observações aí, né, do estabelecimento das relações entre esses fenômenos naturais, né, onde que eles começaram a contar os dias, né, contar as noites, contar aí, saber as estações do ano, né, e aí eles então começaram a denominar o ano, eles então criaram o primeiro calendário, né. E aí nós temos o calendário egípcio, né? Ele foi o primeiro calendário solar de 365 dias. O começo do ano coincidia com o começo das cheias do Rio Nilo. Então, toda vez que o rio Nilo, né, o rio egípcio, ele nascia, ele enchia, né, ele sofria cheia, transbordava, ali então eles denominaram o início do ano, né? Toda vez, né, que o rio enchesse, então ali eles sabiam que estavam no início do ano. Então, era um fenômeno muito importante para a região, né, para os egípcios, pois estava diretamente relacionado com a agricultura e a produção de alimentos, né? Então eles sabiam que naquele momento era mais fácil eles plantarem, né? Era mais fácil deles obter aí sucesso, né, na prática da agricultura. Então ali eles começaram a observar, né, aqueles fenômenos, e ali eles começaram a observar que seria possível, né, a plantação aí, a prática da agricultura naquele período. Então, pessoal, era dividida em 3 estações de 4 meses: a cheia do rio Nilo, né, o cultivo nos campos e a colheita, né? Que legal, né? Então, 3 estações durante 4 meses eles passavam aí, né? Cheia, cultivo e colheita. Então aí eles começaram a denominar o calendário egípcio através desses fenômenos naturais. Também existia o calendário chinês, que baseava-se na Lua, né? Entretanto, como esse astro tem ciclos aproximadamente 29 dias, era necessário ajustar constantemente o calendário, né, pessoal? Porque eles sempre que dava aí, né, 20 no período de 29 dias, ali eles eram um ciclo, era uma fase da lua, né? Então ali todos os meses para eles existiriam, né? Para eles todos os meses tinham aí apenas 29 dias. Então sempre era necessário ajustar o calendário, né? Às vezes, né, eles observavam dar 29 dias, mas com a estação do ano, né, estava um pouco diferente. Então eles ajustavam, aumentavam sempre um dia, às vezes, né, nos seus calendários, ou às vezes eles diminuíam um dia, né? E assim foi sucessivamente. Então não era um calendário, né, assim, um calendário exato como nós temos o nosso calendário atual, né? Então ali foram calendários, né, por exemplo, o calendário egípcio, ele tinha 3 estações, né, de 4 meses, em 4 meses. Então sempre o cheio, o cultivo, né, nos campos, e depois a colheita dessa agricultura. E depois veio o calendário chinês, que ele só tinha 29 dias, né? Cada mês tinha 29 dias. Porém, pessoal, nós, né, nessa data de hoje, nesses momentos, né, estamos utilizando um calendário. E esse calendário criado aí, né, utilizado atualmente por grande parte das pessoas do mundo, inclusive por nós brasileiros, né, é o calendário cristão, chamado de gregoriano. Lembra disso aí, pessoal? Vai cair na provinha também. Calendário cristão chamado de gregoriano. Ele é assim denominado porque foi organizado pelo Papa Católico Gregório, né, oitavo, em 1582. Então ele foi organizado, né? Ele foi denominado assim, né? Chamado de gregoriano devido ele ter sido organizado pelo Papa Gregório VIII, tá bom?
E o marco inicial desse calendário está relacionado a um fato muito importante para os cristãos, que é o nascimento de Jesus Cristo. A data é considerada no ano 1 desse calendário, né? Então, o início do nosso calendário aí, ele se dá, né? Ele está relacionado então ao fato importante para os cristãos, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então, o ano 1, o primeiro ano, foi aí através do nascimento de Jesus Cristo, né? Então, imaginem, hoje nós temos 2021 anos, então quer dizer que a idade de Jesus Cristo aí, né, é 2021 anos, de acordo com o calendário gregoriano, né? Olha para vocês verem que interessante. É, de acordo com o calendário gregoriano, cada ano ele é composto por 365 dias e aproximadamente 6 horas. Para ajustar essa diferença de horas, cada 4 anos temos um dia a mais chamado de ano bissexto. Então, pessoal, de acordo, né, com estudiosos, com cientistas, eles começaram então a analisar aí geograficamente falando nossas sucessões de dias, nossos meses, né, até chegar nas características do ano. E aí eles descobriram que o nosso calendário, né, cada ano ele é composto por 365 dias, de acordo com a rotação da Terra, né, em volta do Sol. E ali, pessoal, geograficamente falando, eles descobriram que até se completar esse ciclo de rotação, né, de acordo com os cientistas, ainda além dos 365 dias, nós temos 6 horas até chegar até o planeta completar essa volta aí, né, durante o para ser então completado o ano. E aí, o que que acontece? A cada 4 anos, então, foi designado para que tivéssemos então um ano bissexto. Pois aí, ao contarmos 4 vezes 6 horas, né? 6 horas em 4 anos, daria o valor de um dia. Por isso, então, nós temos aí o ano bissexto, tá bom? Então vai ser 6, um ano, 12, outro ano. Mais 6 aí dá quanto? Isso mesmo, né? E depois mais 6 vai dar 24, né? Beleza? Então aí para ajustar essas 6 em 6 horas nós temos aí, né, o ano bissexto. Então é 6, 12, 18, 24. Beleza, pessoal? A humanidade, porém, não surgiu no dia em que Jesus Cristo nasceu, né? Os seres humanos existiam há muito tempo quando isso aconteceu. Assim, para representar o tempo antes do nascimento de Cristo, é utilizada a sigla AC, né? Antes de Cristo. Então, a humanidade já existia quando Jesus nasceu, né, pessoal? Como está explicando aí. Então, aí nesse período é utilizado então a sigla AC antes de Cristo. É por isso que é comum vocês observarem sempre nas histórias, nos livros de história, geografia e determinados outros livros aí, né, que contam histórias antepassadas, vocês sempre vão ver aí período AC, antes de Cristo. Sempre lembrando de escrever AC com a palavrinha o A pequenininho, minúsculo, né? E o C maiúsculo, que é representando o nome de Cristo, né? Então, antes de Cristo aconteceu também determinado período, né? Determinadas atividades aí, determinados acontecimentos tivemos aí de acordo com a história. Então, logo após os números, né, e acontecimentos históricos antes de Cristo, colocamos então o AC. Por exemplo, acredita-se que a escrita foi inventada aproximadamente 4.000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Sendo assim, podemos dizer que por volta de 4.000 AC a escrita foi inventada. Deu para entender então como que nós estamos designando aí a escrita? Beleza? É comum, mas não é necessário apresentar o AD, né, ou o DC para as datas a partir de um ano. As letras AD são siglas da expressão latina Anno Domini, que significa Ano do Senhor.
E a sigla DC refere-se à expressão depois de Cristo. Isto é, significa que se trata de um tempo depois do ano do nascimento de Jesus Cristo. Existe também, né, pessoal, essas duas siglas. Ano Domini quer dizer o ano do domínio, o ano do Senhor, né, o ano que Jesus nasceu. Então, não, a partir dessa data aí do ano primeiro, eles não é necessário acrescentar, porque é o ano atual que nós estamos vivendo, né, o ano depois de Cristo. Aí por isso que não se utiliza, né, mais a expressão depois de Cristo, né, é, sabemos então que foi depois do nascimento de Jesus Cristo, depois, né, da criação do calendário cristão gregoriano. Embora o calendário gregoriano seja muito utilizado, existem outras marcações de tempo, criadas por pessoas de religiões diferentes da cristã, né? Como, por exemplo, o caso do calendário judeu e islâmico, né? Eles utilizam outros tipos de calendários criados por eles, né? Onde que muitos aí, né? Por exemplo, islâmicos, né? Eles utilizam depois do nascimento dos seus deuses, né, e assim por diante. Então eles utilizam essas características aí, né, denominadas, né, que eles utilizaram e ali eles criaram seus calendários, né, igual nós, né, na religião nossa cristã, né, nós seguimos então o ano do nascimento de Cristo. Então, dessa forma, são escolhidos outros marcos para iniciar a contagem de tempo, né? Como eu expliquei para vocês. Caso dos islâmicos, o deus deles, né? E etc. Em história, a contagem de tempo muitas vezes é feita em séculos, que são normalmente representados por números romanos. Assim, o século I é representado como século I, né? Algarismos romanos, o I maiúsculo, né, pessoal? E o século XV é representado como XV, ou seja, o X denominado 10 e o V denominado 5. Então, 10 mais 5, 15, né? Então, sempre é comum vocês verem aí através dos séculos, né, a representação por números romanos, né? Importante isso aí nós lembrarmos, tá bom, pessoal? E aqui nós temos uma atividadezinha na página 8, onde que vocês também vão fazer, né? Vão fazer aí, pessoal, para compreender como que é feita a contagem do tempo. Em conjunto com seus colegas, organizam a linha do tempo no mural da sala. Como não estão na sala de aula, então vocês vão fazer no caderno e seguir as instruções. Letra A. Trace uma linha na horizontal e insira em uma extremidade a data de 400 AC, ou seja, 400 anos antes de Cristo, e na outra extremidade o ano atual, né, que é o ano que estamos vivendo atualmente, então 2021. O que vocês vão fazer? Na letra B, marque do ano 1 no calendário cristão, inserindo a imagem que represente o fato importante que ocorreu nesse ano, que foi o nascimento de Cristo. Então, vocês vão colocar uma imagem nessa linha do tempo que vocês estão fazendo. Depois, para os muçulmanos, o ano 1 é marcado pela saída do profeta Muhammad, né? Que foi de Meca a Medina, no ano de 622 do calendário cristão. Marque também o ano 1 do calendário muçulmano nessa linha de tempo, né? Então, ano 622. E a letra D, para os seguidores do judaísmo, o marco inicial do calendário é a criação do mundo. Então, o ano cristão de 2018 corresponde ao ano 5778 do calendário judaico, né? Olha que interessante, né, pessoal? Marque o ano de início do calendário judaico utilizando então a ilustração adequada na linha do tempo. Então, como eu falei para vocês, ó, os muçulmanos, né, ou seja, o islamismo, o ano 1 deles é marcado pela saída do profeta Muhammad, né? Então, o marco histórico deles é a saída de Meca até Medina, né? A saída de Muhammad no ano de 622, né?
E para os seguidores do judaísmo, os judeus, o calendário cristão aí deles, né, é marcado o primeiro ano pela criação do mundo. Então, desde o início da criação do mundo, né, então nós temos aí o ano de 2018 foi um exemplo citado aqui, né? Ele correspondia então a 5.778, corresponde, né, ao ano 5.778 para os judeus. E, né, se nós formos avançar, né, 2018 5.778, 2019 5.779, 2020 5.780 e 2021 5.781. Então eles estão vivendo no ano aí 5.781, né, na atualidade. Pessoal, então como que vocês vão marcar essa linha do tempo? O tio fez um exemplo aqui, ó. Aqui é o exemplo, beleza? Vocês podem estar pegando como exemplo aí. Então vocês vão traçar uma linha aqui, e tracei linhas coloridas, né? Onde que temos uma linha aqui verde clara. E vamos representar então o ano da pré-história. Pois o tio vai postar essa foto lá para vocês se basearem. Pré-história antes de 4.000, né? 4.000 antes de Cristo. Então vocês vão pegar e fazer esse marco histórico aí e colar uma figura representante, então, representando o ano 4.000 antes de Cristo. Depois nós temos o ano 4.000 antes do ano de 4.000 antes de Cristo, que foi a pré-história, né? Então vocês vão colar a foto aí referente ao ano da pré-história, né? Ou seja, dos nossos povos primitivos. Depois a Idade Antiga, no ano de 4.000 a.C., o ano certinho, que foi o período da Idade Antiga. E colaram a imagem aqui também. Depois, no marco histórico, nós temos a criação do mundo, o ano 1 judeu, né? A criação do mundo, né? Então, para o judaísmo, nós temos aí o ano 1, né? Judeu. E logo mais à frente nós temos aí o ano 1 de Cristo, né? O nascimento de Cristo para o gregoriano. Nós aí que utilizamos o calendário gregoriano. Vocês vão então colocar uma imagem aqui do nascimento de Cristo, né? O ano 1. Depois, a Idade Média, no ano 476, aí durante a Idade Média. Depois nós vamos ter a Égira, né, que é o ano muçulmano, ou seja, a saída aí do Muhammad, né, de Meca para Medina. Depois nós vamos ter a Idade Moderna, no ano de 1453. Aqui então é depois de Cristo, né, esses anos 476, o ano muçulmano, né, e a Idade Moderna, 1453. Vocês vão colocar uma imagem da Idade Moderna. E a Idade Contemporânea, que foi o início da Idade Contemporânea no século XVIII, aí, né? 1789. Coloca uma imagem da Idade Contemporânea. E aqui, pessoal, o ano atual. Aqui, que foi utilizado no ano 2019, né? Aí eu coloquei 201. Mas aí vocês podem colocar aqui 202 e o 21 no final, né? O 1 no final. Aqui então é o ano atual. Como que é o ano atual? E aí nesse marco histórico vocês vão pegar e vão observar aí, né? Como que, né, os fatos que ocorreram, né? A linha do tempo do período histórico e dos calendários aí, né? Como que foi. Vai ser muito interessante. Então eu quero que vocês façam isso aí dessa forma aí, nesse exemplo, tá ok? A página 8. E na página 9 nós temos outras atividades, né? Após contemplar a linha do tempo, responda as questões. Letra A. De acordo com o calendário cristão, explique o que significa estarmos no ano 2018, né? Significa o quê? Se estivéssemos no ano 2018, o que ia acontecer, né? O que estava representando aí? Então vocês vão colocar pra gente, de acordo com o calendário cristão, né? Então o calendário cristão ele nasceu aí no ano 1, né, do nascimento de Cristo,
Então, estarmos no ano 2018 significa que... Isso mesmo, né? Vamos lá, vamos aguçar nossos pensamentos aí. Letra B. Qual é o ano do calendário muçulmano que corresponde ao ano de 2018, né? Então, qual é o ano do calendário muçulmano que corresponde ao ano 2018 no calendário cristão? Significa que estarmos em 2018, estamos aí de acordo com o calendário muçulmano em quantos anos? Isso mesmo, vamos lá, vamos fazer aí, né? A divisão, né? A soma, a subtração, para a gente saber. C. Considerando-se o calendário cristão, quantos anos de calendário judaico estão no período denominado antes de Cristo? Então, considerando o calendário cristão, quantos anos do calendário judaico, o calendário dos judeus, estão no período denominado antes de Cristo? Vocês vão colocar aqui pra gente também. E por fim, gente, na página 9 nós temos as divisões da história, né? Como é possível perceber, cada grupo marca a passagem do tempo com acontecimentos que considera importante, né? Nós aí fomos o ano cristão, os islamismo, né? A passagem, a saída de Muhammad, né? Os judeus aí, né? O que foi que marcou os judeus? A criação do mundo, né, pessoal? Então são várias passagens do tempo e acontecimentos que consideramos importantes aí, cada grupo de pessoas, né? Os historiadores europeus que utilizaram o calendário cristão gregoriano como forma de contar o tempo, dividiram a história em grandes períodos marcados pela permanência de certas características sociais e econômicas. Para entender como esses historiadores fizeram isso, observe o quadro a seguir. Então, os historiadores europeus, eles começaram a, né, denominar certos períodos aí, né, grandes períodos marcados, né, por esse calendário. Então, primeiro foi feito o período da pré-história, antes de 4000 antes de Cristo, né, como eu marquei lá para vocês naquele, né, no linha do tempo. E aí vocês vão fazer esse marco também. Idade Antiga, ela criou aí, né? Foi no início da criação da escrita no ano 4000 antes de Cristo, e o fim da Idade Antiga foi quando o Império Romano conquistou, né? O, o Império Romano do Ocidente foi conquistado pelos bárbaros e germânicos no ano de 476, né? Depois de Cristo. E a Idade Média iniciou com a conquista do Império Romano do Ocidente pelos bárbaros no ano de 476, né? Os germânicos. E terminou na ocupação de Constantinopla pelos turcos muçulmanos em 1453, aí, depois de Cristo também. A Idade Moderna teve início aí em Constantinopla pelos turcos muçulmanos em 1453 e o fim aí no ano de no início da Revolução Francesa em 1789. E a Idade Contemporânea, desde a Revolução Francesa, que foi a partir do ano de 1789 até o tempo atual. Então estamos vivendo na Idade Contemporânea, né? Na modernização, né? Na externa modernização, né? A Idade Moderna, o povo, quando se achava que era Idade Moderna naquele período, né? Alguns avanços, veio então a Idade Contemporânea mostrando, né, novos avanços, principalmente avanços tecnológicos aí, né, no nosso dia a dia. Então esse quadro mostra os marcos temporais que os historiadores escolheram para delimitar períodos históricos, né? Como falei para vocês, né, durante a linha do tempo, e que vocês vão fazer no caderno de vocês. No entanto, nele não são informadas as características principais de cada um desses períodos, ok? E temos aí uma atividadezinha na letra A. Organize as ideias. Número 1. Complete a linha do tempo com mais de algumas informações de acordo com as orientações a seguir. Sabendo que a pré-história foi o período anterior a 400 de Cristo, insira essa data da linha de tempo e pesquise a imagem que corresponde a tal período. Letra B. Faça mesmo determinar esses períodos históricos conforme o quadro anterior. Aqui, pessoal, vocês não vão precisar de fazer de novo, porque aqui nessa linha do tempo eu já fiz para vocês explicando aí, né, todos os períodos históricos, todos esses marcos históricos aí do quadro.
né, o antes de Cristo, a Idade Antiga, né, antes de 4000 antes de Cristo, a Idade Antiga no ano de 4000 antes de Cristo, o ano judeu, o ano gregoriano. Então, não precisa refazer essa linha do tempo. Vocês já vão ter aí, né, feito esses períodos aí, a número 1 da página 9. E na página 10, né, tem a número 2 aí, onde que vocês vão responder essas perguntas. Qual a diferença entre tempo cronológico e tempo dos historiadores? Letra B, que período da história estamos vivendo? E letra C, qual período histórico estamos de qual período histórico estamos mais distante, né? Aqui nós temos outras histórias onde vocês vão ler, né? Que é a definição aí para o fim de cada período histórico, né? Foi feito por historiadores europeus. A Idade Antiga, a Idade Moderna, a Idade Média, né? E até chegar na Idade contemporânea. Então aqui é só explicando um pouquinho aí, né? Os períodos como se foram, né, feitos, as descobertas e tudo mais. E além de outras possibilidades de eventos significativos, para datar a periodização, é necessário considerar que o fim de um período e o início de outro período não significa que ocorreu uma efetiva mudança, né? Provavelmente, no dia seguinte ao início do novo período histórico, pouco se mudou, né? Ou nenhuma mudança foi sentida pelas pessoas. É quase como fazer aniversário. Que mudanças reais acontecem no dia da seguinte data, né? Nada, nada muda. Só vamos seguindo aí adiante. Então, de acordo né, com o período, com o passar, né? Não quer dizer que um dia para o outro já vai acontecer mudança, não ocorre, né? Então, de acordo com o passar do tempo, aí sim ocorrem essas mudanças, né? E podemos senti-las, podemos vê-las. E na página 10 vocês têm uma pesquisa para fazer, tá bom? Na história do Brasil também foi feita uma periodização para auxiliar os estudos. Essa periodização considera a organização política do Brasil. Observe e complete o quadro a seguir com a periodização utilizada na história do Brasil. Tá bom, pessoal? E vocês terão também atividade na página 11. Então vamos pegar firme aí, né, nessas páginas, ok? Aqui vocês têm a hora do estudo, né? Vocês vão então utilizar algarismos romanos para completar esse quadro a seguir. Como vimos a 1, né? O 1 ele é a letra I maiúscula. O 15 ele é uma letrazinha, o X e o V, né? Tudo maiúsculo também. E assim por diante vocês vão aí utilizar desses períodos. Letra B, escrever em algarismo romano esses números aqui, tá bom? Seguindo da regra apresentada, identifique os séculos que correspondem aos anos listados no quadro a seguir. O ano 1493, né? Ele está representado por qual século, né? Século 14, século 15, século 16. Então aí vocês vão, né, pesquisarem aí o ano 525 a.C. ele está representado por qual séculos, né? Então vocês vão aí, né, em algarismos romanos colocar também esses séculos. E a letra C determine quais anos formam os séculos indicados a seguir. Século 15, ele inicia a partir de que ano e termina em qual ano, né? Século 19, ele termina em que ano e ele inicia em que ano e termina em qual ano. Então, gente, são atividades aí que vocês devem observar. Aqui tem explicando como que vocês vão fazer a conta, né, dos anos aí para descobrir os séculos, né? Como que vocês vão descobrir os séculos aí e assim vocês vão utilizar, né, para fazer essa questão aqui da letra C. E A2, retome a página, primeira página deste capítulo e analise a ilustração dos cavaleiros medievais. Ela foi criada por Bart Decken, artista que produziu iluminuras para o livro de torneios da França, de autoria de René Danjou. Em seu caderno, cite as informações que podemos obter a respeito da Idade Média no período dessa fonte histórica. Tá beleza? E aí, pessoal, encerramos aqui nossa aula de hoje. Lembrando das tarefas, né? Páginas 10, 11 e
9, beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.